Boa noite, meus caros alunos e alunas. Vamos estudar hoje a segunda parte da primeira aula. Nessa parte, como nós já havíamos combinado, nós vamos estudar as categorias jurídicas híbridas. O que são categorias jurídicas híbridas? Vocês lembram que na primeira aula a gente deu a diferença entre obrigações reais e as obrigações pessoais ou de crédito, né? Então elas são bem definidas o que é obrigação pessoal e o que é obrigação real. Lembrando que a obrigação pessoal é uma prestação, uma obrigação entre duas pessoas, é um direito pessoal. Agora, a obrigação real é uma obrigação que a pessoa ela exerce sobre um bem, né? Então é entre uma pessoa e uma coisa. Por exemplo, eu sou dono de um carro, é uma obrigação real que eu tenho com aquele carro, tá? É diferente de uma compra e venda que tem que pagar o preço entre um credor e devedor, entre duas pessoas, que é obrigação pessoal ou de crédito. Tá? Bom, mas nós temos no direito também algumas categorias jurídicas híbridas que elas se misturam entre obrigações reais e obrigações pessoais, né? E nós vamos estudar todas elas. São essas três: as obrigações propter rem, os ônus reais e a obrigação com eficácia real. Bom, as categorias jurídicas híbridas. Vamos lá. Certas situações especiais de ordem prática podem exigir a reunião dos direitos obrigacionais aos direitos reais. Os direitos reais não criam obrigações para terceiros, porém, em alguns casos, importam para certas pessoas a necessidade jurídica de não fazer algo, né? Então, vocês lembram que quando eu tenho um carro, né, quando eu tenho um direito sobre uma propriedade, né, esse é um direito real e não direito pessoal. Bom, o que importa, não importa esse direito para terceiros. O que vai importar esse direito para terceiros é uma obrigação de não fazer. Por exemplo, as pessoas não podem utilizar do meu carro sem a minha permissão, tá? Ante essa sua fisionomia, indaga-se a possibilidade de existência de direitos reais de categorias intermediárias entre o direito real e o direito pessoal. Então, existe uma categoria intermediária, né? É o que ocorre com as obrigações propter rem, com os ônus reais e com as obrigações com eficácia real, que são figuras híbridas ou ambíguas, constituindo na aparência um misto de obrigação e de direito real. Então, será o nosso objeto dessa segunda parte desta aula. Bom, obrigações propter rem é uma espécie jurídica que fica entre o direito real e o direito pessoal, consistindo nos direitos e deveres de natureza real que emanam do domínio. Tais obrigações só existem em razão da detenção ou propriedade da coisa. A força vinculante das obrigações propter rem manifesta-se conforme a situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio ou seja ele como possuidor. Então, as obrigações propter rem, elas somente irão se manifestar em face da pessoa ter alguma propriedade de alguma coisa ou ser possuidor de alguma coisa. Aí essa pessoa será devedora de algo para alguém, né? Porque é uma obrigação pessoal em decorrência da propriedade. Essa obrigação provém sempre de um direito real, impondo-se ao seu titular de tal forma que, se o direito que lhe deu origem foi transmitido, a obrigação seguirá, acompanhando-o em suas mutações subjetivas. Logo, o adquirente do direito real terá de assumi-la obrigatoriamente, devendo satisfazer uma prestação em favor de outrem. É o que eu acabei de falar, né? Essa obrigação propter rem, eu vou ter uma obrigação pessoal em face de eu ser proprietário ou possuidor de algo, tá? Bom, vamos lá. Na obrigação propter rem, é titular de um direito real tanto o devedor como o credor, pois ambos os direitos incidem sobre a mesma coisa.
Essas obrigações se diferenciam dos direitos reais. Estes são oponíveis erga omnes e aquelas contêm uma oponibilidade que se reflete apenas no titular do direito real. As obrigações propter rem não interessam a terceiros, como acontece nos direitos reais, né? Então, o que acontece aqui é que a posse ou a propriedade, elas são de duas pessoas, né? E em face de eu ter esse direito real em meu nome, eu fico obrigado a pagar uma prestação de alguma coisa para essa outra pessoa que também acaba sendo titular daquela propriedade, mesmo que indiretamente. Então vamos pensar aqui, ó, são vários exemplos aqui de obrigações propter rem. A do condomínio de contribuir para a conservação da coisa comum. Então, se você mora no seu prédio, você tem a sua unidade privativa, mas você tem uma unidade que é comum, área de lazer, piscina, salão de festa, e você paga uma taxa de condomínio para a manutenção dessa área, tá? Então, essa área comum, você não é proprietário sozinho dela, você é proprietário com outras pessoas. E é necessário uma taxa de manutenção. Então, esse valor para contribuir com a preservação da coisa comum é uma prestação propter rem, né? É uma obrigação pessoal, você deve aquele valor, né? Você vai pagar para a pessoa jurídica, que é o condomínio, para a manutenção daquela parte comum, tá? Você não é proprietário daquela parte comum, é um condomínio, né? Outras pessoas também são, né? E você fica obrigado a uma prestação em decorrência da sua propriedade. Se você não tivesse a propriedade da unidade privativa, você não era obrigado a pagar essa prestação, tá? Então, as do proprietário de apartamento no edifício em condomínio de não alterar a forma externa da fachada ou de não decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação, ou ainda de não destinar a unidade à utilização diversa da finalidade do prédio ou a não usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego. Então, seu apartamento, você pode alterar a fachada do seu apartamento num prédio, num conjunto edilício? Você não pode, mas ela é sua, né? Então, você tem uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer. Você não pode alterar aquela fachada. Então, existe um direito de obrigação em decorrência de um direito real. Por isso que ela se chama propter rem. Tá? Mesma coisa os outros exemplos. A do proprietário de imóveis confinantes de concorrer para as despesas de construção e conservação de tapumes divisórios, né? Então, o muro de divisa, né? A propriedade é comum e você tem uma obrigação pessoal de contribuir para a manutenção do muro, tá? A do adquirente de um imóvel hipotecado de pagar o débito que o onera se eu quiser liberar. Então, se eu tenho uma casa hipotecada, né, perante um banco ou outra pessoa qualquer, né? Se eu quiser ter aquela casa liberada, eu tenho uma obrigação de pagar aquela dívida, né? Então é uma obrigação pessoal em decorrência da sua posse ou propriedade. Por último, a do proprietário de coisas incorporadas ao patrimônio histórico e artístico nacional de não destruí-las, de não realizar obras que lhes modifiquem a aparência. Essa é a quase que o mesmo exemplo, né, da fachada da sua casa. Se ela foi tombada pelo patrimônio histórico, você não pode alterar. Então, você tem um direito de propriedade, mas você tem um direito de obrigação de não fazer, de não realizar. Um direito de obrigação negativo. Ok? Bom, vamos lá. Continuando. Como se vê, todos esses exemplos, percebe-se que o devedor está ligado à obrigação devido à sua situação relativa a um bem, do qual é proprietário ou possuidor, de modo que se abandonar a coisa, liberado estará da dívida,
visto que estava vinculado à obrigação em razão de sua condição de proprietário ou de possuidor, da qual não mais desfruta. Então, enquanto você for proprietário daquele imóvel, proprietário do carro, você tem a obrigação, tá, de pagar pela manutenção daquela coisa. Tá bom? 3 são seus caracteres. Vamos verificar as características para entender um pouco melhor. Vinculação a um direito real, ou seja, determinada coisa de que o devedor é proprietário ou possuidor. Você só tem uma obrigação própria e terrena se você for proprietário ou possuidor de algo, de um direito real. Possibilidade de exoneração do devedor pelo abandono do direito real, renunciando o direito sobre a coisa. Então, se você renuncia a sua propriedade, a sua posse, você passa a não ter aquela obrigação própria terrena de manter com o custeio da coisa comum. Terceiro, transmissibilidade por meio de negócios jurídicos, caso em que a obrigação recairá sobre o adquirente. Então, se você vender, né, por um meio de negócio jurídico seu apartamento, o novo adquirente ele passa a ser o responsável, né, daquela obrigação pessoal, daquela obrigação de crédito, de manter a coisa comum. Tá? Obrigação própria terrena é a que recai sobre uma pessoa por força de um determinado direito real, permitindo sua liberação pelo abandono do bem. Ok? Então, próprio terreno, bem entendido, é um direito obrigacional que você tem em decorrência da sua propriedade sobre um direito real. Bom, vamos passar para a próxima categoria híbrida. Ela chama ônus reais. Essa é mais fácil de entender, que tem um exemplo característico aqui para vocês que a gente vai falar um pouco mais, que é a questão dos impostos. Os ônus reais são obrigatórios que limitam a fruição e a disposição da propriedade, representam direitos sobre a coisa alheia e prevalecem erga omnes. Então, se você é proprietário de um direito real, direito, vamos supor, a sua casa, o seu apartamento, sobre aquela casa tem um ônus real de pagar o IPTU, pagar o imposto territorial. Então, esse ônus é um ônus real em cima dele. Tá? Não é em face de uma área comum em que outras pessoas são proprietárias, mas é tão somente pela sua própria propriedade você já paga aquele imposto ao Estado. São, portanto, obrigações de realizar periódica ou reiteradamente uma prestação que recai sobre o titular de certo bem. Tem um exemplo aqui que vocês vão estudar um pouco mais na frente, quando forem estudar a renda constituída sobre imóvel ou imóvel, tá? Em direito real. Mas eu vou falar para vocês porque é fácil da gente entender. Exemplo típico é a renda constituída sobre imóvel ou imóvel, que é um direito temporário que grava determinado bem, obrigando seu proprietário a pagar prestações periódicas de soma determinada. Então, o que é renda constituída sobre imóvel e imóvel? Eu vou fazer uma coisa com o meu filho. Vamos supor, isso acontece muito dentro de família, por isso que eu vou dar esse exemplo, tá? Que a gente vê. Eu vou passar uma casa que eu tenho em nome do meu filho e eu vou gravar nesta casa um ônus real que ele vai ter que me pagar uma prestação, uma pensão, tá? Durante 10 anos de 5 mil reais. Tá? Então, esse é um ônus reais. Eu dou a propriedade para o meu filho, isso aqui é renda constituída sobre imóvel. Tá? Eu passo a propriedade para ele e eu vou passar a receber dele uma prestação mensal, uma renda mensal. Eu vou constituir uma renda mensal em cima daquilo. Tá? Então, não é venda nem nada, que eu transferi o imóvel para ele. Só que eu constituí um ônus real. Então, vai gravado naquele ônus real o pagamento. Quem for o proprietário daquele ônus real, daquele imóvel,
vai ter que me pagar aquela prestação. Se o meu filho transferir, vender essa casa para outra pessoa, essa outra, se ele não retirar esse ônus real daquela casa, quem for o proprietário daquela casa vai ter que me pagar uma prestação, ok? Ou para ele vender, ou ele me paga o valor dos 10 anos totalmente, né? Ou ele vende a casa mais barato para o outro proprietário passar a me pagar aquela renda constituída sobre aquele imóvel, ok? Bom, para encerrar, no ônus real é a coisa que se encontra gravada, logo o proprietário não responderá além dos limites do valor da coisa onerada. Portanto, quem deve é a coisa e não a pessoa. Na obrigação propter rem, é a pessoa que se encontra vinculada, respondendo, portanto, o devedor com todos os seus bens. Então, qual que é a diferença entre propter rem e ônus real? O ônus real é aquela casa que deve aquele valor. Então, quem for o proprietário daquela casa, tá? Aquela casa me deve o valor. Tá? Se a pessoa não pagar aquela casa eu posso executar aquela casa, vender aquela casa para receber a minha parte, tá? Então, a coisa é que deve, a renda fica constituída em cima da coisa. A obrigação propter rem é a pessoa é que deve aquele valor, tá? Então, por exemplo, o condomínio, a taxa de condomínio que eu pago, eu, pessoalmente, é que vou pagar por aquela taxa, eu vou responder por aquela taxa. Então, se eu for executado, não será o imóvel meu vendido, né? Mas eu poderei ter dinheiro da minha conta corrente penhorado, eu posso ter o meu carro penhorado, eu vou ter os bens mais fáceis de serem vendidos para serem penhorados, ok? Voltando para o ônus real, essas ideias se aplicam à obrigação de pagar impostos relativos a imóveis, imposto sobre propriedade territorial rural, imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que também se transmite ao adquirente do imóvel, quer eles se refiram a rendimentos posteriores ou anteriores à sua aquisição, né? Então, o imposto de renda, o imposto de propriedade rural ou urbana, ele incide sobre o bem. Quem deve é o bem que deve aquele valor, ok? Bom, vamos lá para a última, é a obrigações com eficácia real, a última categoria híbrida. Essa é mais fácil de entender. As obrigações com eficácia real situam-se no terreno fronteiriço dos direitos de crédito para os direitos reais. A obrigação terá eficácia real quando, sem perder seu caráter de direito a uma prestação, se transmite e é oponível a terceiro que adquira direito sobre determinado bem. É o que se dá com a locação quando oponível ao adquirente da coisa locada. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Bom, então, obrigação com eficácia real, o exemplo aqui, vamos direto no exemplo para a gente entender melhor. O exemplo aqui nos traz a questão do aluguel. Existe a legislação de locações, a lei de locações, ela determina o seguinte: se você aluga um imóvel e esse locador registrar o contrato na escritura daquela casa que está alocado, se você vender esse imóvel para qualquer outra pessoa, em face desse registro, a pessoa que comprar tem que respeitar aquele contrato, tá? Então, ele não pode pedir o imóvel de volta se houver esse registro, ele tem que respeitar. Então, é uma obrigação de não fazer, tá? Então, essa obrigação de respeitar, de não retirar o inquilino, né, é uma obrigação pessoal entre o novo proprietário e o inquilino que já estava lá, entre duas pessoas,
né? E ela tem a eficácia real, porque ela é gravada no registro do imóvel. Tá, ok? Então, obrigação com eficácia real são obrigação entre duas pessoas quando ela está gravada no registro do imóvel. Ok? Bom, pessoal, então são essas três categorias híbridas, né, entre o direito real e o direito obrigacional ou direito de crédito, né? Esse finalzinho pode ser que tenha alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, assista ao vídeo novamente e, persistindo a dúvida, utilize-se do nosso fórum de discussões da disciplina localizado no portal Blackboard, ok? Muito obrigado a vocês, boa noite e até a próxima aula, se Deus quiser.